A questão diz assim, dos números abaixo, o único não, preste atenção, ó, o único não pertencente ao conjunto imagem da função do segundo grau, definida por. Vamos lembrar. Imagem. Olha, vamos só lembrar um conceitozinho de imagem. Ó, a imagem de uma função, do segundo grau, do tipo f de x, a x2 mais bx mais c. Nós teremos dois tipos de gráfico. Se você observar, nós temos uma função com cavidade para cima, ou eu posso ter uma função com cavidade para baixo. X, y, x, y. Então, eu posso ter uma função com concavidade para cima, ou eu posso ter uma função com concavidade para baixo. O que é a imagem? A imagem de uma função, lembre, você determina no eixo y. Então, veja comigo aqui. Ó, a imagem em relação ao eixo dos y. Ó, o gráfico, ele está a partir desse ponto, ele está daqui para cima. Lembre, só existe gráfico da função daqui para cima. Então, isso aqui, nós definimos como a imagem da função. A imagem da função. Mesma coisa. A imagem, ela é definida em relação ao eixo y. Então, a imagem, ela está desse ponto para baixo. Então, aqui está definido a imagem da função. A imagem da função. Se você observar, quem é esse pontinho aqui? Professor, é o vértice. Beleza, é o vértice. Então, a imagem, quando você falar em imagem, você está falando do y do vértice. Pronto. Se falarmos em imagem, estamos falando do y do vértice. Então, nós sabemos que o y do vértice é menos delta sobre 4a. Nessa figura, nós temos o a maior do que zero. Então, nós temos o a positivo. Então, o a maior do que zero. Nesse caso, nós temos o a menor do que zero. A positivo com cavidade para cima, o a negativo com cavidade para baixo. Então, a imagem nós podemos escrever como sendo a imagem é y pertence aos reais, tal que y maior ou igual, ó, não é maior aqui, mas é igual a quem? Menos delta sobre 4a, que é o y do vértice, menos delta sobre 4a. Ora, quando é negativo, lembra, ela está daqui para baixo. Então, a imagem da função é y pertencente aos reais, tal que y menor ou igual a menos delta sobre 4a. Pacífico. Quer dizer que toda vez que eu for fazer, calcular a imagem de uma função, eu tenho que fazer o gráfico? Não. É só olhar. Se o a for positivo, então você bota maior ou igual ao y do vértice.
Se A for negativo, você bota menor ou igual ao y do vértice. Então não tem que fazer gráfico nenhum. Se o A for maior ou igual a zero, a imagem é maior ou igual. Se o A for menor do que zero, maior do que zero, menor do que zero, a imagem é menor. Voltando para a questão. Ele está falando do conjunto imagem dessa função. Então vamos nós aqui. A função, ela tem a seguinte lei de formação, certo? X ao quadrado menos 3x mais 2. Pronto. Quem é a imagem da função? Quem é o y do vértice? Quem é o y do vértice? Menos delta sobre 4a. Menos. Quem é delta? B ao quadrado. Menos 4a, que é 1. Vezes C, que é 2. Sobre 4a, que é 1. Em cima, menos antes. Então, eu tenho 9 menos 8. Tá? 1 quarto. Certo? Então, implica que o y do vértice é menos 1 quarto. Se nós imaginarmos o gráfico, lembre, não precisa, mas para facilitar, para clarear mais um pouquinho a aprendizagem, então nós temos aqui, deixa eu só mudar um pouquinho, certo? Para melhor explicar. Então eu tenho aqui o x e aqui eu tenho o y. Então nós temos aqui o gráfico com cavidade voltada para cima, tá certo? Ela corta no ponto 2. Então eu tenho isso aqui. O gráfico da minha função é esse formato. Pronto. Aqui é o que eu sei, 2. Porque as raízes da equação é 1 e 2. Não fiz direto, então aqui é 1 e aqui é 2. Mas não preciso não, eu só preciso... Pronto. Esse ponto é que eu preciso, que é menos 1 quarto. A imagem, ela está daqui para cima. Então, a imagem está num quarto. Na reta real, o que é que nós temos, certo? Na reta real. Aqui é o eixo dos y. Aqui eu tenho, para facilitar, eu tenho 0, certo? E eu tenho aqui menos 1 quarto, que é menos 0,25. A imagem está definida aqui. Pronto, a imagem está definida aqui. Agora vamos analisar, certo? Não, a imagem, presta atenção, vamos analisar item A, vamos analisar item A, item B, item C, item D e item E. Ele diz, dos números abaixo, o único que não pertence ao conjunto imagem. O 1, beleza. O 1 está bem aqui. Então pertence. Beleza. B, 1 quarto. Beleza. 1 quarto está bem por aqui. 1 quarto. Então é verdade. Certo? 0. Beleza, está aqui 0. Beleza. Menos 1 sexto. Menos 1 sexto. E menos 1 terço. Menos 1 sexto é 0. Tá certo? É como se eu tivesse 10, então é 0,16. Menos 0,16. Tá certo? E menos 1 terço é menos 0,33. Então, vamos ver aqui.
Na reta real, menos, ó, o rapazinho, esse aqui é menos 1/6. E aqui embaixo, tá certo? Nós temos menos 1/3. Porque esse rapazinho é menos 0,16. Então, tá antes de 0,25. Esse aqui é menos 0,33, que está após. Então, o único que não está é o item E. Certo? O único que não está é o item E. Não pertence ao conjunto imagem da função. Então, questão de número 68 é o item E. Aqui, nós temos a questão de número 69. É uma questão que envolve as raízes da equação. Qualquer questão que envolva as raízes, soma o produto das raízes de uma equação, não há necessidade de determinarmos essas raízes. Qual é a regrazinha? A soma menos B sobre A. E o produto C sobre A. Vamos na questão? Considere a equação. x2 mais kx mais 36. Onde x' e x2' representam suas raízes. Para que exista a relação 1 sobre x' mais 1 sobre x2', que é igual a 5/12, o valor de k. A primeira ideia que o aluno vem na cabeça é determinar as raízes, mas não é possível porque existe a presença de quem? Do k. Então, nós temos aqui, ó, x2 mais kx mais 36. Isso é igual a 0. Aí eu tenho 1 sobre x' mais 1 sobre x, duas linhas, que ele diz que é igual a 5 sobre 12. Não é possível determinar as raízes porque tem a presença do k. Mas eu posso trabalhar essa expressão. Então, eu posso reduzir ao mesmo denominador comum, tirando o mínimo do comum. Então, o mínimo é o produto, ó, x' vezes x2'. Esse produto dividido por x', sobra x2'. Mais esse produto dividido por x2', sobra x'. O que é que você tem em cima? X' mais x2'. É a soma. É a soma das raízes, que é igual a menos k. Por quê? Quando A é 1, a soma é o simétrico de B. X' vezes x2', você tem o produto das raízes, que é o termo independente, 36. Então, meu amigo, tá feito. Ó, a soma, que é menos k, e o produto, que é 36. Então, vamos resolver bem aqui, maravilhosamente bem, ó. Então, vamos lá. Ó, a soma é menos k. Então, menos k. O produto, 36. Isso é igual a 5 sobre 12. Certo? 5 sobre 12. Dá para fazer uma simplificaçãozinha aqui, ó. Por 12 dá 1, por 12 dá 3. Certo? Por 12 dá 1, por 12 dá 3. Então, vamos aqui. Aí, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho, ó, menos k sobre 3, isso é igual a 5 sobre 1. Menos k
senhores é igual a 15. Multiplicando por menos 1, para chegar ao valor de K, então resposta, o K é igual a menos 15. Para ter essa relação, é necessário que o K seja menos 15. Então, o gabarito, então menos 15, está associado ao item, certo? Menos 15 está associado ao item A. Então, a resposta correta é o item A. O valor de K, menos 15. Temos um outro problema bem idêntico àquele. Ele diz assim, questão número 70. Considere a função. Essa função é a função quadrada, do tipo ax2 mais bx mais c. 1/3 menos 1/3 são as raízes da equação. Podemos afirmar, pronto, sobre o A, o B e o C. Quem são eles? Começando a trabalhar. Então, eu tenho a função, ela está com esse formato. Ax2 mais bx mais c. As raízes são 1/3 menos 1/3. Aí você vai para a soma das raízes, tá certo? Lembre, a soma das raízes, que é menos b, sobre a. E o produto das raízes, que é c sobre a. Ora, 1/3 somado com menos 1/3, isso é menos b sobre a. Então, menos b sobre a é igual a 0. Então, b igual a 0. Nós alertamos o aluno quando eu tenho uma equação que as raízes são simétricas, o b é igual a 0. Não precisa nem fazer conta. Então, quando você tem, lembre, quando você tem uma equação do segundo grau que, lembre, que as raízes são simétricas, implica que o b é igual a 0. Aí já fechou a questão. Se eu quero determinar alguns valores a mais, tudo bem. Mas com essa condição, eu já chego, tá certo? O valor, tá certo? O valor de b. Se você quiser analisar um pouco mais, aí eu tenho o produto das raízes. Então, vamos ver o produto das raízes, ó. O produto 1/3 vezes menos 1/3 é igual a c sobre a. Então, eu tenho que c sobre a é igual a menos 1/9. Então, eu posso dizer que a é igual a menos 9c. Então, eu posso dizer que a, certo? É igual a 9c, menos 9c. O produto das raízes é c sobre a. Então, 1/3 menos 1/3, então dá menos 1/9. Então, eu posso dizer que a é menos 9c. Então, daqui, eu teria condições. Depende do a. Se o a for positivo, se o c for positivo ou a negativo, depende. Com isso, nós chegamos à resposta sem muita dificuldade. Qual? O C, item C, que B é igual a 0, certo? B é igual a 0. É isso que é importante. Então, o item correto da questão de número 70 é C de casa. Que B é igual a 0.
raiz simétricas. B igual a 0. Agora nós temos a questão de número 71 para montar. Olha aqui. Considere dois números reais, tais que a soma de um deles com o triplo do outro é 48, é igual a 48. O valor máximo que se pode obter para o produto desses números é, meu amigo, eu imagino, imaginação minha, esses números, ó, os números, quem são os números? Eu posso chamar um de x e outro de y. Considere dois números reais, tais que a soma deles, ó, tais que a soma deles, ó, tais que a soma de um deles, tá certo? Com o triplo do outro, certo? É igual a 48. Ó, a soma de um deles com o triplo do outro é 48. O valor máximo para obter o produto. Então, o produto desses números é, na realidade, x vezes y. Eu quero o valor máximo que se pode obter para o produto. Então, eu quero o produto máximo. Qual o maior valor? Aí você começa a ficar preocupado. Professor, eu só tenho uma equação. É verdade. Como é que eu vou encontrar x e y? Não, precisa. Por quê? Porque tem uma relação de produto, que é x vezes y. Vamos determinar o valor de alguém aqui, ou x ou y, para substituir aqui. O mais prático, tá certo? O que é mais prático, meus amigos? É encontrar, mais prático, é isolar o valor do x. Então, o x é 48 menos 3y. Então, o nosso P é igual a x, que é 48 menos 3y, vezes y. Então, o produto vai dar menos 3y ao quadrado, mais 48y. Agora, é como eu digo, é uma maravilha. Porque nós encontramos uma função quadrática que ela tem essa característica. Então, ela tem valor máximo. Então, o produto ele tem valor máximo. Agora, um detalhe. Eu devo calcular o y ou eu devo calcular o produto? Se eu for calcular o y, o valor do y é o x do vértice, é o que está depois da igualdade. Essa é sempre uma confusão quando você tem uma questão e quer calcular máximo ou mínimo. Às vezes está na dúvida se calcula o x do vértice ou o y do vértice. Lembre, quando está após a igualdade, se você quer determinar alguém que está após a igualdade, você calcula o x do vértice. Se você quer calcular alguém que está antes da igualdade, você calcula o y do vértice. Então, lembrando, o x do vértice menos b sobre 2a. Quem é o y do vértice? Menos delta sobre 4a. Então, nessa função, certo? Nessa função, certo? A função produto, lembre, a função produto, você tem menos 3y ao quadrado mais 48y. Já decidiu se você vai calcular o x do vértice ou o y do vértice? Vamos reler a questão. O que é que ele diz? O valor máximo que se pode obter para o produto desses números. Então, ele está querendo saber é P máximo. Qual o valor máximo para o produto? Então, é o P máximo. Então, é o y do vértice, que é menos delta sobre
4A. Nessa questão, quem é que faz o papel de delta? É B ao quadrado menos 4A, que é menos 3, vezes C, que é 0. Então, delta é 48 ao quadrado. Então, vamos lá. P máximo, certo? P máximo menos delta, certo? 48 ao quadrado. Para facilitar, 48 vezes 48. 4. Quem é A? Menos 3. Menos com menos fica mais. 48 vezes 48 dividido por 12. 48, certo? 48 dividido por 12 dá 4. 4 vezes 48. 4 vezes 8 dá 32. Vai 3. 4 vezes 4, 16. E 3, 19. Então, 192. Ou, por outro lado, você podia calcular o x do vértice e substituir e calculava o y do vértice, sem problema nenhum. Então, implica o maior valor que esse produto, sem saber os números, não preciso dos números, é 192. Então, 192. Devo associar ao item B de bola. Ao item B de bola. 192. Então, é muito interessante alertar aos meus colegas como chegarmos a essa resposta. Lembre, a primeira ideia que você vem logo é encontrar os dois números. Na realidade, não é preciso. Exercite. Ok?